Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo e neste vídeo vamos falar sobre o impacto dos reprints das cartas de Flesh and Blood no seu bolso. É um pouquinho diferente aqui o tema de hoje, embora vez ou outra eu fale sobre isso, não é mesmo? Então vamos lá que tem muita coisa aqui pra gente debater. E não poderia ser diferente, a gente começa falando com ela, com a Command and Conquer, com basicamente todo o deck tendo que usar três dela. Eu não uso Dash.io, então ela não é mecanologista, então não vai no deck, mas praticamente todo deck vão três cópias dela. Essa carta é forte demais, então tem bastante reprint. Vê só, aqui ó, na página do Flesh and Blood você consegue ver todas as edições em que essa carta apareceu. Aqui só em inglês. Tem também aqui, por exemplo, em japonês, que tiveram outras edições, uma especificamente, né? Que ela também apareceu. E nas outras línguas também temos a questão do Black Label. Tá bem, mas de antemão eu já trago essa informação de que o foco do vídeo vai ser a respeito dos reprints das últimas três coleções. Por quê? Porque antes tinham reprints, é bem verdade, mas era focado basicamente nas cartas lendárias. Então, por exemplo, em Break Lights você teve o reprint, eu não me lembro agora, se foi da Túnica, né? Da Túnica, em Uprising a gente teve a Crown of Providence, e aí depois em DTD tivemos o reprint da Crown of Providence. Então, tinham reprints, sim. Tivemos inclusive duas edições, né? Story Pack aqui no Ocidente. No Ocidente não, na verdade na América e no mundo inteiro. E o Black Label também do Story Pack na Europa. Tivemos também o Archive Pack no Japão, mas de forma em que saísse numa coleção regular para o mundo inteiro, a gente só vai ter alguns reprints de peso agora a partir de Hunted, onde algumas Majésticas foram reprintadas na versão dela lendária, né? Na condição dela ser lendária. Tudo bem. Então, Command and Conquer foi a primeira tentativa de ALSS. Primeira tentativa seria forçado, mas foi uma das primeiras tentativas da LSS tentar escutar o clamor dos players e dizer, pô, não tá dando. Essa carta aqui que a gente tem que ter não só uma carta, mas três, não é um equipamento que você só precise de uma dela, mas sim três cópias no deck. E aí ela está custando seus US$ 100. Até os americanos, né, que tem um poder de compra muito maior que o nosso em regra, estavam chiando, né, estavam reclamando a respeito disso. Eu me lembro bem, lá na época de dezembro do ano passado e janeiro desse ano tava esse burburinho. E até me lembro que o pessoal da Pummel Party fez uma entrevista bem legal com um americano, eu esqueci o nome dele, não é americano, acho que ele nem é americano, só porque falava inglês, mas que é um dos principais representantes da LSS da parte de design, ele comentando que sim tinha essa preocupação sobre a questão dos reprints e que muito em breve não, e que eles não conseguiam fazer uma mudança de uma forma tão repentina, porque eles já tinham os sets programados que iriam acontecer, então tudo que eles poderiam fazer, não, eles fazem agora, mas os seus efeitos eles demoram para ocorrer de fato, né? Então eu imagino que eles já estavam imaginando, né? Naquela época a gente estava em Hunted, mas ele já visualizava que Super Slam ia ter uma série de reprints na própria edição, como de fato aconteceu. Tá, como é que você pode dizer aqui a respeito do preço? Vê só, o preço do Command and Conquer, eu vou pegar a versão sempre mais barata para a gente falar. Não sei se vocês repararam, mas ele está em US$ 65. Tá comprando o CNC a 500? Cara, talvez esse não seja o valor real dele hoje, tá? Inclusive eu dei o ante na carta aí do Command and Conquer recentemente nos grupos, justamente por conta do preço dele. Mas vê só, o preço dele em setembro, aqui no máximo o TCG ele me dá o intervalo de um ano, é o que eu posso fazer. Então em setembro do ano passado, ele estava custando seus US$ 83. Depois ele veio num pico de próximo de US$ 100 em dezembro e janeiro. Me lembro bem dessa época que foi justamente quando todo mundo estava olhando assim, meu Deus, preciso de 3 cobras de CNC, se você aplicar X7, você vai ter aqui só com 3 cartas R$ 2.100 e nem lendária é. Então realmente ficou uma situação bem complicada. E aí a gente teve o reprint dela em Hunted, que foi em janeiro também. Aí começou a cair, caiu, até uma mínima aqui de 60 e poucos dólares. E depois teve uma correção e hoje, novamente, ela em 60 e poucos dólares, né?
Então, sutil efeito? Cara, sutil. Não era, eu imagino que não foi tão expressivo quanto a grande maioria dos players gostaria, mas sim, sutil efeito. A gente teve de uma máxima de 100 e depois agora ela está em 65. Então a gente tem uma redução de 35% do valor da CNC. É algo bem significativo, tá? Então acho que sutil efeito, porém não tanto quanto aquelas que vamos falar na sequência. Então essa foi a de Hunted. Foi a Majestica que havia antes, né, a CNC, que depois apareceu em Hunted como lendária. E mais uma vez aqui, ó, lembrando que o CNC ela vem em todas essas edições. Veio na Story Pack, essa a gente abre bastante, né, a de borda branca, em Arcane Rising. Arcane Rising depois Unlimited, aqui também aqui mostra a versão Rainbow Foil. Veio em Dynasty, mas Dynasty é aquela Marvel, né? É uma das cartas mais caras da coleção. Essa aqui, ó, é 5 mil, tá? Se tiver aí, eu lembro que eu joguei lá no Japão em algumas lojas locais. A galera tinha 3 cópias disso aqui. Quando eles os colocavam na mesa, eu nem blocava. Não, cara, essa carta aqui é muito cara, a gente não bloca não, deixa eu levar o CNC. Caríssima. Aí tivemos a de Hunted, que eu acho bem bonita essa arte daqui, eu gosto dela. Ainda mais a versão estendida, né, que é essa daqui. Então tivemos esse outro reprint. Tivemos o reprint japonês também do Archive Pack de Rosetta, que saiu no final do ano passado, agora já nem lembro mais, eu acho que foi no final de 2024, se eu não estou enganado, tá? Então tem ela aqui disponível. E temos a da Deathmatch Arena. Essa aqui eu acho tão legal. A proposta que a LSS fez nessa ocasião, me lembro que tiveram alguns ProQuests e aí, determinados ProQuests você poderia fazer draft. Aí foi o draft na época de Heavy Hitters. E nisso, para quem é novo no jogo, né, não jogava nessa época, que foi no começo de 2024, já tem um certo tempo, se você tivesse participando do draft e tivesse draftado o herói e ganhado com aquele herói, que no final foi aquele herói que mais venceu no mundo dos drafts de PQ, aí você iria ser agraciado com uma Command and Conquer dessa daqui que aparece a Kassai, que foi a que mais venceu, né? Se tivesse sido Kayle que tivesse mais vencido, seria a arte dele e assim por diante. Eu lembro que, eu até perguntei recentemente no grupo, eu lembro que quem venceu de Kassai aqui no Brasil foi justamente o Kodato, né? O representante dono da Land Go, e aí ele recebeu uma dessa carta daqui. Sabe quanto é que tá custando? 18 mil euros, cara. Ou seja, dá para comprar bastante coisa, 100 mil reais aí numa conversão próxima. Não lembro se mais alguém ganhou de Kassai nos drafts dos PQs que tiveram essa modalidade, que eu lembro que teve um em Brasília e teve esse na Landigo. Eu acho que só tiveram esses dois. E eu acho que o de Brasília, quem ganhou de Kayle, então não recebeu essa carta, né? Acho que no Brasil só teve o Kodato mesmo. Tá bem, próximo, Codex of Frailty. Essa carta aqui não é genérica, ficou caríssima porque foi muito quebrada, né? É uma das cartas mais fortes que tem no jogo, de você ter um valor absurdo. Enfim, não vou nem explicar direito. Aqui tem um videozinho curto que explica a mecânica dela. Tá bem, então ela saiu em Outsiders, não é uma carta antiga, o que é um problema também, porque você fazer reprint de carta não tão antiga, como é o caso, por exemplo, do Wicked Link, ou mesmo o Shelter, são cartas que é meio complicado você fazer esses reprints porque são recentes, né? Enfim, nós temos o Codex saiu em Outsiders, a Marvel dela também, né? Que é bonita pra caramba. Meu amigo Emerson teve a sorte, ele tem uma sorte incrível de tirar 2 cópias disso aqui, meu Deus do céu. E aí ele agora saiu em High Seas, né? Faz pouco tempo. E nisso, a de High Seas, mais uma vez, né? O Codex é uma carta magética e aqui ela vem na sua versão lendária. Ou seja, repetindo a fórmula que eles aplicaram lá em Hunted. Tá bem, mais alguma edição? Ele vem também aqui na japonesa, no Archive Pack, mas não de Rosetta, mas sim o de Mist Veil. Então é possível você encontrá-lo nessa outra versão. No caso da francesa e das outras línguas, vão vir só em Outsiders e High Seas mesmo, tá bom? Ok, e como é que se comportou aqui a evolução do preço dela? Mais uma vez aqui pegando o cenário de um ano, você tem que no começo custava seus $80,
passou a 107 dólares, ou seja, ela passa a CNC em determinado momento aqui, desse período histórico, e depois o reprint a gente tem que estar custando seus 36 dólares. Se a gente pegar o Last Sold, ó, aqui é disponível ainda, vai estar em 28 dólares, cara. Então você tem ó, que de 107 cair para 28, até anotei aqui, ó. Quanto é a redução disso? Você tem uma redução de 65%. Então perceba que na época lá que teve o reprint de CNC, você teve uma redução de 35%. Foi bem agressivo. Mas aqui nós tivemos de 65%. Foi realmente assim uma junção de fatores. Dentre eles você tem a saída da Azaleia, você tem o NEF que tivemos com o próprio Sleep, e também o próprio desinteresse em jogar com esse tipo de classe, pelo menos no momento, né? Em prol de você jogar com Grave Bones ou coisa parecida. Então, seja como for, você percebe que de fato essa política de reprint começou a dar sinais de que ela funcionava de uma forma mais efetiva. O CNC trouxe esperanças de que isso fosse acontecer, reduziu, não tanto quanto se desejava, mas reduziu. Agora o Codex foi uma coisa assim assustadora. Você tem uma carta que valia 100 e passar para 28, 30 dólares, mais de 70% de redução, é uma coisa absurda. E aqui vem o primeiro ponto. Cara, eu já tenho tempo, né, que eu não consigo guardar pools de classes ou de cartas que eu não jogue no momento. Eu tenho um deck e quando eu tenho mais de um deck eu fico agoniado para querer passar aquele outro deck, porque desde a época que teve o banimento do Art of War, eu não consigo ter uma segurança de que aquele meu volume de cartas, né, daquele preço que eu tenho nas cartas que eu adquiri, vai se manter no médio prazo. No longo prazo talvez sim, mas no médio prazo eu fico com receio de que haja um reprint, afinal de contas está tendo essa política de reimpressão ou algum tipo de banimento. É bem verdade que depois de Art of War não tivemos um outro banimento de carta que tenha um valor agregado muito alto, mas com essa política de reprints, cara, você vai ter essas pools, aí de repente tem aquela carta que custava 100 dólares que você pagou 700 reais, aí agora tá valendo 200 reais. É complicado. É excelente para os novos entrantes, para os novos players, é maravilhoso. Deixa o jogo muito mais acessível. Ele realmente consegue fazer isso. Mas para quem já investiu, velho, olha, é muito complicado. Então, enfim, eu sei que tem um aspecto positivo muito bom, mas para mim, parei de ter essas outras coleções de cartas, de decks, né? Para mim não funciona mais. Mas vamos lá, vamos seguindo. Vamos para Warmongers Diplomacy, essa carta que começou em Dusk. Veja, mais uma vez, não é antiga. A gente está falando de uma carta de 2 anos, talvez. E mais uma vez aqui, ó, pelo Carlos, que esteve lá conosco no nosso nacional. Estava lá assinando, tem várias pessoas aqui já com seus Warmongers assinados. Então ele veio em DTD e depois ele veio com a sua reimpressão em Super Slam, na coleção atual. Tivemos também um reprint na coleção de Rosetta, de Archive Pack lá no Japão. E as outras línguas, só as regulares mesmo, né? A Dusk e a de Super Slam. Tá bem, então essa carta que era super situacional, muito forte em determinadas matches, mas um bloco 3 speed azul na grande maioria delas, ou seja, você ia colocar de side mesmo. O que aconteceu com o valor dela? Vê só, nós temos aqui esse um ano aqui, vamos lá ver aqui. Nós, em setembro, ela tinha o preço inicial aqui de 76 dólares. Passou na alta a ser 90 dólares em 2 intervalos de tempo aqui praticamente. E agora com a reimpressão, veja como foi rápido. Nós temos aqui ela 53 dólares. Só que a última venda aqui, ó, porque eu estou gravando isso aqui logo após o lançamento de Super Slam. Então isso tem imagem ainda para cair, tá? Então ela tá nos seus 40 dólares, velho. Então você tem uma redução de quanto? A máxima de 90, passando aqui para 40. Anotei aqui, ó, foi uma redução de 55%, tá? Tem várias disponíveis, ó, 39, 38 dólares. É claro, né, que se você estivesse nos Estados Unidos para poder comprar,
mas essa é a nossa base de referência, né? Se você pegar o last sold, vai ter algo assim, ó. A última realmente foi 40, então dá para utilizar esse parâmetro. Então, redução aí de seus, já perdi, eu já falei 55%. E aí eu digo o seguinte, se você pegar como base o Codex, que reduziu seus 65, 70%, eu arrisco dizer que você poderia pegar a máxima, que foi aqui de seus $90, e reduzir justamente os mesmos 65% para encontrar um preço que de repente faça sentido ao longo da coleção de Super Slam, que está no começo, né? Então, se a máxima foi 90 e quanto? 92, vamos lá, 92 vezes 0,35, né, que reduziu 65% o Codex, só tendo uma estimativa, então você tem que ele deveria valer mais ou menos seus $32. Pelo menos é uma forma de você conseguir entender aqui para onde pode ir o valor dele, tá? Codex não, o Warmonger, né? Quanto eu imagino que vai cair. Então tá em 39, acho que ainda cai mais uns $7, que significa, poxa, R$ 50, né? Então acho que vale a pena se você quiser adquirir esse Codex, ó, o Warmonger por um preço ainda mais acessível, aguardar mais um tanto que eu acho que ainda tem uma margem aqui para cair com base como foi a situação do Codex, que inclusive o Codex não é genérico, né, de classe, aqui é genérico por mais que seja situacional. Agora sim, a gente chega na situação de cartas que eram magésticas na coleção em que elas foram printadas e que são magésticas também na coleção vigente como reprint. Cara, isso aqui foi um estrondo. Foi assim, eu não tenho opinião formada ainda sobre se foi muito bom ou se foi médio, é que depende muito da perspectiva. Vamos lá, então, Felling, Felling ela saiu em Rosetta, mais uma vez. Cara, que carta recente. Primeiro ponto, Rosetta saiu tem um ano? Tem um ano e pouquinho, né? E foi depois de Mistveil, cara. Ou seja, faz 4 coleções Super Slam. Aí antes tivemos Hunted não, Raicis, Hunted e Rosetta. Então tem 3 coleções para trás, sem contar a vigente. Muito recente. Aí temos o reprint dela aqui. Tivemos o reprint dela... Ó, nem teve no Archive Pack, sabe? Só saiu agora realmente o reprint dela em Super Slam, porque é muito recente. E aí vamos ver o preço dela. O preço dela eu peguei aqui pela Card Market, que é o que o pessoal tem aplicado recentemente por conta dos valores da TCG ainda estarem um pouco defasados. Deixa eu ver quanto é que tá. Vou dar um F5 aqui só para atualizar. Ela tá 15 euros, cara. 15 euros. Olha quanto era. Vou pegar pelo próprio Card Market mesmo, essa aqui em específico. Aqui tá com... Não, deixa eu voltar aqui para o TCG para a gente ficar tudo com a mesma base. TCG Felling of the Crown. Opa, tá com M? Meu Deus. Felling of the Crown. Fica tudo igual. Tô falando em TCG o tempo todo. Aqui tem 30, né? Vamos lá. Um ano. É interessante que o Felling me deu até a sugestão. Compre. O preço tá bom. Ó, em setembro a gente tinha $24. Ela começou, me lembro, o pessoal achava que era uma carta boa, mas não botava tanta fé assim. Então começou em $24. Eu tenho uma suspeita de Overcrowded seguir o mesmo movimento. Ela tá com seus 20 e poucos dólares agora em Super Slam. E eu acho que ela vai depois dar um spike. Vamos ver. Vamos ter alguns eventos agora em BH e um calling, né? Vai ter o de Shizuoka agora nesse final de semana. Vamos ver como algumas cartas vão se comportar de Super Slam. Mas Felling começou com seus $24, depois só fez aumentar, batendo $77 aqui em maio, e agora a gente já começa a ter uma queda bem brusca, de modo que o preço mais recente está em $31. A gente tem opções de $30 aqui, mas como eu já mostrei, você tem ali na Card Market o preço de 15 euros. E vai ser esse o valor, é esse o valor que
vai acabar ficando essa carta, pelo menos no momento. Depois pode ter até uma correção. Mas, cara, você tem uma carta que valia US$ 77 e que está 15 euros. Deixa eu calcular isso aqui. Eu acho que esse aqui eu nem calculei porque eu fiquei assim tão abismado. 77, deixa eu ver, se multiplicar por 30%, é, nossa, é muito pouco. 77, 20%, 15. Então reduziu 80%, cara. Você comprou aqui em maio, pô, amigo, eu sinto sua dor. Você pagou aqui US$ 80. Agora, se você não quiser mais jogar de Florian, de Verdansk, de Jarl, sei lá, não vai jogar mais de terra, você vai vender por 80% a menos. E ainda tem que encontrar quem compre, porque está com uma oferta tão grande e quem queria já comprou. Ou praticamente todo mundo já comprou. Então, assim, não sei se eles imaginavam que esse reprint ia trazer esse efeito tão impactante no preço da carta. Aí eu me preocupo, porque, como eu havia dito, né, vale a pena você guardar algumas pools? Você paga um valor tão alto para conseguir determinadas cartas, como foi aqui, e aí você vê ela valer 20% do que você comprou. Olha, isso foi pior do que o banimento da Art of War. Art of War, eu me lembro, eu tinha pago US$ 50, algo assim. E aí no dia seguinte ao banimento ela caiu para US$ 20. Ela caiu, portanto, 60% de preço. Aqui nem foi banimento. Aqui foi uma reimpressão e caiu 80%. Você pode jogar com ela, não está nem banido. E trouxe esse efeito tão devastador. Talvez você reprintar, seja uma lição, não sei. Cartas tão recentes e de classe, que por mais que estejam caras, eu até compreendo, mas você colocar ela sem ser short print num lote de expansão, como foi em Super Slam, talvez fosse mais acertado. Eu estou dizendo do ponto de vista, não me entendam mal. Veja, eu acho super positivo a questão de as cartas ficarem acessíveis para as pessoas que estão entrando no jogo. Acho ótimo, porque expande a quantidade de jogadores, a comunidade cresce, entra mais dinheiro para a própria empresa, mais eventos acontecem e, enfim, é um efeito meio bola de neve excelente. Só que, cara, eu morro de dó. Eu morro de dó que eu não tinha, tá? Eu não tô falando isso porque eu tinha não vou falar palavrão aqui por conta do vídeo, mas eu não fui impactado negativamente por conta dessa carta. Não é isso. Mas é porque eu realmente sinto o outro lado da pessoa que tinha e que, né? Ai, vamos passar. Plow Under é a mesma situação. Plow Under, né, a dupla Plow e Felling, o preço dela, você comprava o set por R$ 2.500, R$ 2.000. Era fácil isso você vender no grupo de vendas. Aí aqui agora, ela saiu quando? Saiu em Rosetta, teve o nosso reprint e só foi isso, né? Agora em Super Slam. O preço dela, não sei se vocês repararam, mas ela custava igual quando foi lançada do que a Felling. Depois que o pessoal notou que você descartar não, né? Colocar no fundo do deck uma carta da mão era muito mais interessante do que você tirar a carta do arsenal e colocar no fundo, né? Então, assim, ela começou com o mesmo preço da Felling quando ela foi lançada, com seus 26 doll. E depois ela aumentou, tudo bem, mas não aumentou tanto quanto a Felling. Então aqui ela chegou a 60 e agora sim ela está nos seus 15 doll. Aqui aparece 30, mas se você ver aqui as opções, ó, tem opção por US$ 15, cara. Então foi uma redução de quanto aqui que eu anotei? Redução de 75%. Que loucura. Então, bom, você quer montar um Florian? Você quer montar uma Verdansk que está jogando demais? Olha aí, ó. Ótima opção, ótimo momento para adquirir essas cartas. E você que já tinha, amigo, eu lamento. Hunter's Clave. Aqui é um tipo de reprint diferente. Então nós estávamos falando até esse momento sobre reprint que vinha na coleção vigente. E agora a gente fala sobre reprints que vêm de uma outra forma. Nesse caso, a partir de cartas promocionais. Cartas promocionais não aquelas exclusivas que vêm em eventos e tal, que você provavelmente não vai poder ir. Mas sim reprints de cartas que todo mundo tem acesso a partir do Gem Packs, né? Então esse aqui veio no Gem Pack 2.
Também uma carta, mais uma vez, super recente, né, que veio em Hunted, ou seja, faz só duas coleções e veio o reprint dela no Genpack 2 que ocorreu durante a season de quê? De Ices? Então foi na temporada seguinte, cara, eu nunca vi um reprint desse. Você tem a sua coleção, que dura mais ou menos 4 meses, e aí você já faz um reprint na coleção seguinte, tudo bem que não é na coleção seguinte, mas sim na season de Genpack seguinte, que coincide com a própria coleção que vai ser lançada, e coloca ali o shortcut que você colocou na coleção anterior, que o herói, né, precisa não de uma, mas de duas dessa arma daqui para poder jogar. Então eles colocaram a Hunter Clave, funcionou demais, muito mesmo. Vamos para os preços aqui para vocês terem uma noção. Hunter Clave, primeiro vou pegar essa versão que é a regular, né? Aquela que vem no lote de expansão. Também foi uma coisa meio esquisita. Ela veio no lote de expansão para que você não pudesse draftar durante o selado de Hunted, né? Mas aí acabou que as pessoas não conseguiram ter acesso, no final das contas, à própria carta. Então a gente tem que ela chegou numa máxima de US$ 70. E aí você precisa de duas, né? 140 no final das contas, né? Você ia ter que desembolsar para poder jogar com Sleep ou coisa parecida. US$ 70. Pegou o número? Tá bom. Agora se a gente pegar o valor que está a Hunter's Clave na versão da carta que vem no Genpack, tudo bem que é por outro lado, mas se não tiver agonia em relação a isso, aqui não aparece o preço, não é possível? Eu vi ontem. Tá, mas aqui eu tenho como encontrar o valor de que estão vendendo. Então tá US$ 20, cara. Você tem, eu esqueci o número, mas eu anotei aqui. Você tem que ela chegou a 67, hoje tá 20. Você tem uma redução de 70% dessa carta. Com o reprint vindo de onde? De uma carta promocional, de um packzinho do Genpack que todo mundo tem acesso, não se paga por isso, a não ser que você compre de player. Então, foi uma coisa que eu achei bem bolada, sabe? Acho que veio para ficar essa questão de reprints de peso no Genpacks. Tanto é que isso vai acontecer com o Genpack 3. A gente teve uma anomalia aqui gigantesca com a Sash. A Savage Sash que você praticamente vai usar em todo o deck de bruto, salvo uma Levia que você vai usar Carrion, mas a Sash é forte demais. Então você tem essa carta que ela só vinha não, ela veio com o AD do Caio, com o Armory Deck, que por sinal, na minha opinião, é o melhor Armory Deck em vários sentidos. Na verdade, no sentido custo-benefício, porque ele ainda custava na época seus R$ 300, e vinha essa carta que era muito boa e tantas outras cartas sensacionais para o deck do Caio, né? Tá bem. Nisso, essa carta que, como eu mencionei, veio só no Armory Deck, ela veio também, para não deixar passar, no Judge Pack, só que o Judge Pack é caro pra caramba, né? Então não vou nem contar, mas, enfim, ela tá também disponível no Judge Pack Series 6 e na versão Code Foil, né? Mas fora isso, não tem mais outra opção para você conseguir essa carta. E aí agora ela vai vir com um reprint no Genpack 3. Vê como ficou o preço dela, vê que loucura. Você tem aqui ao longo de um ano, ela começou com os seus $26. Então veja, se você aplicar X7 nisso aqui, você vai ter em torno de os seus R$ 200. Tá? É menos, é R$ 150. O Armory Deck custava 300. Então em uma carta você já tinha metade do valor que você tinha investido. Só que agora, cara, que inclusive o Caio tá jogando muito bem, e já é Tier S finalmente, o meu grande Caio voltou ao tempo de glória de Heavy Hitters, aí voltou à arena, né? Ele voltou aqui a performar muito bem. Ele está custando $40. E a venda mais recente é mais ainda, 46, $47. Uma valorização absurda. Então, com $50, você tem aplicando X7, R$ 350. Mais do que o Armory Deck. Tudo bem que eu acho que, eu não sei, eu não pesquisei, eu acho que você não consegue mais comprar Armory Deck, não é possível, porque ele está custando mais, sozinho, essa única carta, do que todo o produto, né? Justamente porque o Caio está vendo o jogo demais. Tá bem, então por conta dessa anomalia aqui absurda que temos com a Sash, eles vão então fazer o reprint dela com o Genpack 3. Então você que quer fazer o Caio, remontar o Caio,
fica atento, cara, que provavelmente essa carta aqui você vai ter um preço bem mais acessível. Porém, se recorde que é bem provável que o Caio não dure muito tempo por conta da temporada de ProQuests. Ele já pontua o normal, né? Ou seja, não tem o redutor de 50%. Ainda também não tem a situação de aumentar em mais 50%, mas eu acho muito difícil ele sobreviver esse ano. Tu quer recomprar o Caio ou fazer o Caio? Tenha cuidado aqui, porque provavelmente ele deve rotacionar. Mas aí vai de cada um. Próxima, aqui nós temos o nosso reprint de peso mesmo. Primeira lendária sendo reprintada no conjunto do Genpack 3. Cara, essa carta aqui, bem difícil de conseguir, porque a gente teve quando? A gente teve em Tails, ou seja, aí sim, faz tempo pra caramba. E só. Ah, tivemos esse aqui, é bem verdade, japonês, do Archive Pack de Guardian, que só veio lá no Japão mesmo, tá? Então, enfim, tem ela disponível. Ah, temos também em HP2, não é? Isso. Temos também em HP2, se você quiser comprar a versão dela que veio lá fora. É lá fora que eu digo, na Europa, tá? Então, versões disponíveis. Tails para o mundo inteiro. Europa em HP2, aí você vai ter uma língua diferente do inglês. E em japonês nós temos aqui no Master Pack de Guardian. Tá bom. Tem até uma curiosidade aqui que eu me lembro que você poderia trocar a versão que saiu nesse produto no calling de... Ah, esqueci. Aqui teve um calling no Japão, muito próximo, inclusive, no que teve em São Paulo. Você chegava lá e trocava a versão dessa carta que, se eu não me engano, vinha não foil, por uma Cold Foil. Foi algo assim por conta de um erro que eles cometeram na distribuição do produto. Não me lembro exatamente da história como ocorreu. Seja como for, aqui nós vamos ter a nossa reimpressão no Genpack 3. Deixa eu ver, eu nem me lembro se a arte... Olha, a arte dela é ligeiramente diferente, tá? É Rainbow Foil, como vocês podem ver aqui. E o preço dela, vê? Não é uma carta das mais caras para uma lendária, eu quero dizer, tá? Mas, como vai passar também a ver mais jogo, seja por conta do anão, seja por conta de de outro deck fadiga aí que possam vir a fazer, você já tem aqui uma valorização dessa carta e a escassez da própria carta, né? Então ela começou não, ela faz muito tempo, né? Nós temos aqui que tinha seus $39, um pico de 77 em junho e agora nós temos $72. Essa daqui já é o tipo de carta que vale a pena esperar para o lançamento do Genpack 3, que falta só uma semana no momento que eu estou gravando, porque como vocês viram com a Hunter's Clave, a Hunters trouxe uma redução no valor da carta de 70%. Então se a gente aplicar aqui que $77 foi a máxima, ela deve cair, esse carneirinho aqui, para os seus $23, se a gente seguir a mesma lógica, tá? Então, se comprar agora por $72 não me parece ser uma decisão das mais acertadas. Ó, 82 ainda agora, meu Deus, está muito caro. A Cold Foil também, né? Enfim. Mas isso seria, finalmente aqui, as principais impressões que eu tenho a respeito do impacto dos reprints mesmo, das cartas que a LSS produz no seu bolso. Minha opinião final a respeito disso tudo é que, para fins, como eu já havia mencionado, do colecionismo, isso impacta de um jeito negativo. No aspecto geral, sobre novos entrantes, novos players, fazendo com que a comunidade cresça, torne o jogo menos inacessível financeiramente, porque ainda assim dizer que o jogo é barato, pelo amor de Deus, não é, mas passou a ser menos caro, né? Você pode ver uma lista de quanto custava. Não vou colocar muito para trás, como se eu colocar, não, quando você começou aqui há 3 anos atrás, você tinha aqui um deck que a túnica que fosse a Crown custava muito mais do que hoje. Eu não vou puxar tanto, não. Um deck que você faria do Florian há 3 semanas atrás, há um mês atrás, né? Enfim, custava muito mais do que hoje. Então, realmente, assim, do ponto de vista de você poder fomentar a comunidade com novos jogadores, foi excelente. Não tem para onde, foi bom. Agora, do ponto de vista dos players que já existiam e que tinham ali as suas pools guardadas, porque veja, amigo, o Florian é um exemplo muito específico.
você tem que ele recebeu um ban porque estava forte demais. Aí a gente tira algumas cartas dele. Tá bem. Que foi no caso do Cetro, para você não ficar naquela história lá de matar com Danakano e tal. Aí você faz esse banimento. Aí depois você desbane algumas cartas e bane outras, fazendo com que o Florian volte pro meta. Aí o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Por mais que as pessoas até soubessem que ia ter o reprint da Felin da Plow Under, as pessoas compraram essa carta há pouco tempo, tá? Umas 2 semanas, talvez. E aí compraram por quanto? Por um preço de uns R$ 400 a Felin, uns 300, R$ 250 a Plow. E aí agora, cara, você tem que a unidade de uma Felin está custando R$ 120. Você teve um prejuízo gigantesco. Então, ai, sei lá, é difícil. É uma situação bem controversa, mas eu quero saber a sua opinião. Você achou que o reprint foi mais positivo ou mais negativo? Eu coloquei aqui o meu ponto de vista, eu ainda estou na dúvida, depende muito da perspectiva que você estiver pensando, mas o que importa aqui é o que você acha. Comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like e se inscreva. Até a próxima. Tchau!